Olá pessoal, a aula de hoje então vai ser sobre porcentagem. O objetivo dessa aula então é resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Bom, o que quer dizer a palavra porcentagem? Já nos remete mais ou menos à ideia dela, por cento, ou seja, dividir por 100. Isso é a porcentagem, mas a porcentagem é também uma medida de comparação. Quando eu comparo coisas, por exemplo, quando eu digo assim, uma pessoa gasta 50% do seu salário com o aluguel. Isso é muito ou é pouco? A maioria vai me responder que é muito, mas eu não falei quanto que era o aluguel e nem falei quanto que a pessoa ganha. Então, na verdade, a porcentagem me ajuda a comparar coisas. Por mais que eu não saiba qual é o valor do aluguel e nem quanto que é o salário dessa pessoa, eu sei que aquilo é muito, porque para ela aquele valor é muito. Ou seja, é uma medida que a gente usa de comparação. E como que a gente vai fazer essa comparação? A gente divide qualquer valor por 100 e vê quanto que aquele valor cabe nessas partes de 100, certo? Então, a porcentagem, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, do porcento, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente aprender como que a gente calcula a porcentagem. Em uma escola de 300 alunos, apenas 30% são meninas. Quantas alunas essa escola possui? Ou seja, 30%. Eu posso usar isso como uma forma de eu fazer mentalmente, ou então eu posso fazer a conta. Bom, o que eu preciso fazer? Eu quero encontrar então 30% de 300. Eu preciso pegar esse 30%, né, que é 30 por 100, e dividir, então 30 por 100 vezes 300. Isso é a forma que a gente tem para fazer calculando, tá? Então, como que a gente resolveria isso? Eu posso dividir aqui, então corta os zeros aqui com os 100 do 300, e aí eu faço 30 vezes 3, que dá 90, ou seja, 30% de 300 é 90. Logo, essa escola possui 90 meninas. Eu poderia fazer dessa forma, ou eu poderia tentar fazer mentalmente. Como que a gente faria o cálculo de porcentagem mentalmente? O que você precisa saber é como que eu calculo 10%. Se você souber calcular 10% de cabeça, você sabe calcular qualquer porcentagem. Como que eu calculo 10%? 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Ou seja, eu pego a 10ª parte de um número. Logo, é só eu pegar qualquer número e dividir por 10. Quero encontrar 10%? Divide o número por 10. Como que eu faço então a divisão por 10? Se o número tem 0, eu corto um 0. Se ele não tem 0, eu coloco uma casa após a vírgula. Então, 10% divide por 10. Nesse caso aqui, ó, 300. Se eu quero calcular 10%, quanto que é 10% de 300? É só cortar um 0. Do 300 passa a ser 30. 10% de 300, então, é 30. Mas eu quero 30%, não quero 10%. 30% é a mesma coisa que 10 vezes 3. Ou seja, é só pegar 10%, que é 30, e multiplicar por 3, ou seja, 90. Consegui fazer o cálculo de cabeça muito mais rápido. Calcula 10% que você consegue encontrar qualquer porcentagem. Por exemplo, 10% de 450. Corta um 0, dá 45. 10% de 125. Como que eu faço? Não tem 0 para cortar. Coloco uma casa após a vírgula, então vai dar 12,5. Ah, mas eu quero encontrar 20%, não é 10. Eu pego 10% e multiplico por 2. Essa é uma forma de fazer mentalmente. Mas se você preferir fazer o cálculo dessa forma, transformando a porcentagem numa fração, né? 30 por 100 vezes 300, também pode ser feito. Bom, naquele exemplo, ele me dava um valor e pedia a porcentagem desse valor.
Agora, eu tenho um exemplo um pouquinho diferente. Um aluno acertou 38 das 50 questões que tinha para resolver. Esse acerto representa quantos por cento das questões? Ou seja, ele agora não me deu a porcentagem, ele quer que eu encontre qual é essa porcentagem. Naquele primeiro exemplo, ele me dava um valor e perguntava quanto que é 30% disso. Agora não, ele me fala quantos por cento isso daqui representa. Então olha só, esse aluno acertou 38 das 50. O que eu preciso fazer? Eu preciso comparar o 38 com 50. Para isso, eu vou fazer a razão entre o 38 e o 50. O que é isso? 38 sobre 50. E eu tenho duas formas de fazer então. Aqui eu vou pegar essa fração, 38 por 50, e vou encontrar uma fração equivalente que tem o denominador 100, ou seja, porque eu quero encontrar o porcento, ou seja, eu quero encontrar o número dividido por 100. Então, peguei 38 por 50, multiplico por 2 aqui, ó. Eu vou encontrar uma fração equivalente. Olha só, se eu multiplicar o 50 por 2, eu vou ter o denominador 100, que é justamente o que eu quero. Se eu pegar aqui o numerador 38 multiplico por 2, vou encontrar 76. Lembra que para calcular frações equivalentes eu preciso multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então eu vou ter 76 por 100, isso é 76%. Então, quando ele me dá dois valores assim que eu preciso comparar, ver quantos por cento um representa do outro, o que eu faço? Eu pego a razão desses números, um sobre o outro. Um segundo modo de resolver seria pegar minha fração e já dividir os números. 38 por 50 dá 0,76. Aqui eu não fiz a conta, mas você poderia fazer essa conta em casa e ver que isso vai dar 0,76. 0,76 é a mesma coisa que 76 por 100, ou seja, é o 76, ó, se eu tenho duas casas decimais, então significa que eu estou dividindo por 100. Lembra? O 100 tem dois zeros, ou seja, duas casas decimais, dois zeros ali no denominador, ou seja, 76 por 100. Eu vou deixar como sugestão um link de um vídeo sobre divisões com número com vírgula. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida sobre isso, você pode consultar esse material e ver se você fez a divisão corretamente. Tudo bem? Então aqui também vai dar 76%. O princípio aqui relacionado com esse tema é o princípio de mordomia, que envolve a administração. Você ser mordomo daquilo que o Senhor te dá. Um texto que eu coloquei aqui é um pedacinho da parábola dos talentos, quando conta que um senhor distribuiu talentos para os seus servos e um deles não soube administrar bem. E olha só o que ele fala ali. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Olha que interessante, faltou para essa pessoa que recebeu esses talentos um pouco de conhecimento para administrar bem aquilo que Deus tinha dado. Então, o conhecimento da porcentagem faria diferença para esse servo. Ele poderia ter administrado melhor aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E da mesma forma na nossa vida, porque o Senhor nos dá talentos, nos dá dons, nos dá condições financeiras e nós precisamos administrar isso da melhor forma. E como que a gente faz isso? Conhecendo porcentagem, conhecendo juros, para que a gente possa fazer tudo da melhor forma, tomar as melhores escolhas e assim por diante. Então, o princípio relacionado aqui com porcentagem é o princípio de mordomia, que envolve a administração.